Tem uma onda na internet sobre línguas estranhas. Ainda mais agora que chegou esse novo modelo de pastor mirim. Tá uma febre. Línguas estranhas. Sabe, a descida do Espírito Santo. Isso existe, Elisiário. Isso existe. Eu acho o seguinte, um texto fora do contexto se torna um pretexto. E com esse pretexto vem um monte de charlatões e engana um monte de gente. O céu é isso. O céu é isso. Olha isso. Isso é dentro da igreja. Dentro da igreja. Olha isso. Dentro da igreja. Isso é uma loucura ou não é? Ah não, Elisiário, isso é a descida do Espírito Santo. Eu canalha! A Bíblia diz isso. Como eu digo para você, um texto fora do contexto se torna um pretexto. Entra um charlatão lá, já era, filho. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Bíblia, Novo Testamento. A descida do Pentecoste. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E cumprindo-se o dia do Pentecoste, como Jesus tinha ordenado, ficai todos reunidos, porque o Espírito Santo virá até vós. Por que Jesus disse isso? Jesus disse, eu vim para os meus e os meus não me receberam. Luz para os gentios. Quem era o dele? O povo judeu. Que língua falava o povo judeu? Hebraico, aramaico? E os gentios? Português, inglês, italiano, grego. Eu vim para os meus e os meus não receberam. Vai pregar o evangelho para os gentios. Mas como que eu vou pregar o evangelho para os gentios se eu não sei a língua? Espere a descida do Espírito Santo. Não é línguas estranhas. O Espírito Santo vai ensinar vocês a falar em outras línguas. E cumprindo-se o dia do Pentecoste, estavam todos coordenadamente no mesmo lugar. É Bíblia. E de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso. E encheu toda a casa que estavam sentados. E foram vistos línguas repartidas, as quais pousaram sobre cada um deles. Se eu fico com o texto só aqui, é essa loucura aqui, ó. Se eu fico até aqui, é isso. Tá? Eu, Senhor, te digo, o Japão é meu e Nagoya pertence a mim. Se eu fico aqui, é isso. Mas o texto não para aí. O texto não para aí. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia. Versículo 5. Em Jerusalém habitavam judeus, homens religiosos, de todas as nações debaixo do céu. Ele está dizendo, Jerusalém era uma Nova York. Jerusalém era uma cidade de São Paulo. Jerusalém era uma França ou Londres. Habitava em Jerusalém homens religiosos de todas as nações debaixo do céu. Gente de todos os lugares. Porque ali era um ponto de comércio. Tá? E quando aquele som ocorreu, juntou-se uma multidão. Estava confusa. Porque cada um os ouviam a falar na sua própria língua. Cada um quem ouvia falar na própria língua. Todos se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que isso? Não são galileus esses homens que estão falando? Como é que a gente está escutando um galileu falar na nossa língua? Olha, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 8. Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que fomos nascidos? Por que eu estou escutando esse galileu aí falar na minha língua materna? Ele deveria estar falando na língua dele. Por acaso esse cara não é um pescador? Esse cara não é letrado? Esse cara não é estudado? Aí o texto vai adiante, no capítulo 8, no capítulo
9 ele diz o seguinte: lá em Jerusalém habitava pardos, metos, elamitas, habitava pessoas da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto da Ásia, do Egito, da Líbia, forasteiros romanos, tanto judeus como proselitos, crendenses e árabes. Ele fala, como que nós somos desses outros países, estamos aqui de passagem, estamos ouvindo esses pescadores, capítulo 12, todos se maravilhavam, perplexos, dizendo uns aos outros, né? Como nós estamos ouvindo esses pescadores falarem a nossa língua materna. Não é eu canaia, não. Tocotique, tocotaco, tocotuco, tocodá, não. Jesus deu uma missão para eles. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Só que para eles cumprirem a missão que Cristo pediu, segundo a Bíblia, Deus capacita. Então, essas pessoas aprenderam a falar em outras línguas simultaneamente, instantaneamente, na descida do Pentecoste, na chegada do Espírito Santo. Um texto fora do contexto se torna um pretexto. E tem esse monte de charlatões dentro das igrejas, enganando as pessoas. Mas são pessoas que querem ser enganadas. A verdade é essa. Não está enganando de graça, não. Essas pessoas querem ser enganadas. Porque que eles querem dizer, olha, eu tenho um contato direto, uma ponte direta com Deus. E Ele habita em mim. Mas, meu amigo, para Deus habitar no teu coração, tem que ter paz, mansidão e amor ao próximo. Não é língua.